eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de matemática para o 7º ano do Colégio Emaús. Tudo bem, 7º ano? Gente, na aula anterior, na videoaula anterior, falei com vocês, um pouco sobre números decimais. O que nós falamos? Nós falamos da comparação dos números decimais, qual que é o maior, qual que é o menor. Nós aprendemos que se o número, se a parte inteira for menor do que uma outra, vamos supor, se eu for comparar esses dois números, eu comparo primeiro a parte inteira que for menor, o número menor. E se eles forem iguais, o que eu tenho que fazer? Eu comparo a parte decimal. Se forem iguais, a parte centesimal. Então, assim por diante, bem tranquilo, Adição e subtração. O que nós aprendemos? Que para adicionar ou subtrair números decimais, o que nós devemos fazer? Nós colocamos vírgulas debaixo de vírgula, completamos essas casas decimais com zero e fazemos a operação normalmente, ou adição ou subtração. E o que nós fazemos com a vírgula? Nós descemos a vírgula no final, no resultado. Eu acho bem tranquilo. Mas os números decimais, gente, é algo que vocês precisam aprender. E, assim, nós já aprendemos isso ano passado, Mas vocês precisam fixar de tal forma, porque números decimais remete ao quê? Quando a gente pensa em números decimais? Dinheiro. E dinheiro não é uma coisa que está presente na nossa vida. A gente, para fazer qualquer coisa, nós não precisamos de dinheiro. Então, fica muito fácil de você associar valores, de você saber manusear, somar, subtrair, troco. Então, assim, é muito importante isso para o seu, não só para a sua vida estudantil, sua vida acadêmica, mas para o seu dia a dia mesmo. Então, vamos prestar atenção que eu acho que vai dar tudo certo, tenho certeza. 7º ano é uma turma muito esperta, só alunos muito inteligentes, sabe? E eu estou morrendo de saudade de todos. Todo dia eu penso em todos. Eu tenho certeza que vocês estão fazendo as minhas atividades com muito capricho e muita atenção. Olha, 7º ano, quando voltar, eu quero ver esse caderno. Eu quero ver essa letra. Eu quero todo mundo caprichando nessa letra. A margem, tem que ter margem, sim. Ah, mas eu estou no 7º ano, não tem problema. Faça margem, organize seu caderno, porque, gente, a organização na matemática... O que eu falei quase agora, na vírgula debaixo de vírgula? Imagina se for um número todo garranchado. Pensa, você vai saber aonde que a vírgula está debaixo de qual vírgula? Não, você não tem como, gente, você acaba errando. Matemática, gente, é associada à organização. Se você não organizar o seu caderno, não é chatice minha, não é, gente. Se você não organizar o seu caderno, você acaba errando. Gente, eu já tive tanto aluno que errava não porque não sabia fazer o cálculo, mas na hora de colocar vírgulas debaixo de vírgula, ele acabou nem sabendo o que ele estava somando ou subtraindo e somando errado. Isso é o que mais acontece. Então, vamos nos organizar, tá bom? Então, vamos lá. Número 5. Escreva em ordem crescente os números apresentados em cada quadro. Muito tranquilo, gente. Coloquei aqui para vocês. Letra A ordem crescente. A gente começa comparando o quê? A parte inteira, depois a parte decimal, centesimal, igual eu falei no início da nossa videoaula. Letra B aqui também, coloquei na ordem crescente para vocês. Confiram se ficou correto. Se não ficou, vocês apagam. Nesse caso, não é caso de opinião, É exato. Tem que estar dessa forma para estar correto, tá bom? Número 6. Veja como Franciele representou o número 13,7 na reta numérica. O que ela fez? Ela viu que 13,7 é um número maior do que 13 e menor do que 4. Então, entre 13 e 4, ela sabe, ela viu que tem essas subdivisões. Então, depois, aqui não é o 13... Aqui, gente? Não é o 13,5. Ela contou mais 2 e encontrou o 13,7. Então, assim, fica muito tranquilo. Se você olhar para a sua régua, pega uma régua aí, dá uma olhadinha. Na régua não tem essas subdivisões? Então, olha só. Se eu quero representar o 0,3, está entre 0 e 1. Eu vim aqui contando, gente. 0,1, 0,2, 0,3. Olha que fácil. Por exemplo, aqui 1,9. Até aqui eu sei que é 1,5. 1,6, 1,7, 1,8, 1,9. 2,2, 2,1, 2,2. 3,2, 3,1, 3,2. Vocês estão vendo que é muito fácil, é coisa assim, se você pegar a sua régua, você consegue visualizar isso, tá bom? Observe as fichas.
Utilizando todas as fichas, escreva um número decimal em que o algarismo... escreva um número decimal em que o algarismo, letra A, 7 tenha valor posicional 70. Gente, eu dei um exemplo aqui. Você pode fazer vários, não só 74,81. Poderia ser o quê, gente? 71,84. Aqui, a minha condição é que o 7 tem o valor posicional de 70. Então, ele tem que estar aqui. Nesse próximo caso aqui, letra B, o 1 tem valor posicional de 0,1. Então, o 1 que tem que estar debaixo da... depois da vírgula. Então, todos os outros 3 números, você pode colocar aleatoriamente, tá? Mesma coisa na letra C. 8 tem o valor posicional de 80, então o 8 tem que ficar aqui. E o 4 de 0,04. Então, o 4 tem que ficar aqui. Agora, esses dois demais, você poderia inverter. Eu estou falando isso porque muitas vezes o aluno acha que a resposta dele tem que estar idêntica do professor e desmancha. Não. A não ser que sejam casos exatos, tá? Igual eu mostrei. A ordem, colocar em ordem crescente, decrescente, não tem a sua opinião. Tem o certo e o errado. Mas aqui tem. Você pode ter feito de forma diferente, tá bom? Vamos lá. Na tabela abaixo, cada letra em destaque corresponde a um dos números das fichas apresentadas a seguir. Estados mais populosos do Brasil. Isso é um dado, né, de julho de 2017. E aqui, gente, olha só. Olha o cursor aqui comigo. Tá falando a posição de primeiro a quinto, ou seja, São Paulo ganhou em primeiro lugar. Então, ele é o mais populoso. Em outras palavras, essa questão tá querendo o quê, gente? Que você coloque do maior para o menor. Ok? Porque aqui Minas ficou em segundo lugar, Rio de Janeiro ficou em terceiro, Bahia em quarto, Rio Grande do Sul em quinto. Então, do maior para o menor. Aqui está a resposta, bem tranquilo, né? Na número 9, gente, fala um pouquinho pra gente. Antes da gente começar a ler, vamos lembrar o que é reta, semi-reta e segmento de reta. É importante. A reta ela é infinita para ambos lados, tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Ana Paula, não aprendemos negativo ainda, mas vamos aprender daqui a pouco. Eu estou super ansiosa. Eu sei que tudo tem sua hora, mas eu gosto muito de números negativos e eu sei que vocês vão gostar. Então, nós não sabemos operar com os negativos ainda, porque nós estamos ainda na metade do 7º ano. Mas já já vamos começar. Só que nós sabemos que a reta cresce para cá e cresce para lá. Então, quando eu estou falando de reta, ela tem que ter duas setinhas, né, nas extremidades, porque ela é infinita para ambos lados. Quando eu falo de semi-reta, eu estou falando que é de um ponto até o infinito. Então, eu represento sempre com um pedacinho da reta com a pontinha, tá? Agora, quando eu falo de segmento de reta, eu falo de um pedacinho da reta, do meio da reta. Então, ele é simbolizado só com um tracinho, tá, gente? Em cima das duas letras maiúsculas, viu? Então, olha aqui. Observe parte de uma régua e alguns segmentos de reta. Qual é, em centímetros, a medida do comprimento de cada um desses segmentos de reta? Ô, gente, ficou muito tranquilo, olha só. De 3 a 4 é 1, mais 5, 1,5. CD aqui, olha só. Aqui 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9. 1,2... CD aqui, ó. Desculpa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, 1,1, 1,2, 1,3. Então, é só você ir contando, bem tranquilo. E aqui colocar os segmentos em ordem crescente, tá? Ordem crescente vai ser primeiro, segundo, terceiro e quarto. Beleza? Na número 10, tá assim, ó. Observe o preço de alguns produtos em uma papelaria. A cola, a caneta, o corretivo, lapiseira e régua. Qual produto tem o menor preço? A caneta esferográfica, gente. E o maior? A lapiseira. Quais produtos custam mais que R$ 3,05 e menos que R$ 4,80? O corretivo líquido e a cola líquida. E qual é o produto mais caro? A lapiseira. Que é mais caro que a cola líquida? É a lapiseira, olha aqui. A cola líquida, R$ 4,73. A lapiseira, R$ 5,87. Tá bom? Associe o preço de cada produto a uma letra da reta numérica a seguir. Olha só. O C vai ser 1, alguma coisa. Então, só pode ser o quê, gente? 1,53. O A é mais que 2,5, tá vendo? E menor do que 3. Só pode ser 2,71.
O B é mais que 13,5 e menor do que 4. Só pode ser o quê? 13,72. O D é mais que 4,5 e menor do que 5. Só pode ser o quê, gente? 4,73. E o E é o maior de todos. Maior do que 5,5 e menor do que 6. Só pode ser a lapiseira. 5,87. Tá bom? Olha, na número 11, eu estou deixando aqui a resposta, porque aqui é só você colocar vírgula debaixo de vírgula e somar, gente, e subtrair. Tá muito tranquilo para sétimo ano, tá? Sétimo ano já não erra mais adição e subtração, ó, muito tempo, tá bom? O que você tem que lembrar é de colocar a vírgula debaixo de vírgula, no final descê-la no resultado. As casas decimais, quando você vai operar, colocar 0, as que estiverem vazias, tá bom? Agora, número 12. Marcelo comprou o televisor apresentado a seguir com a condição de pagar o preço à vista sem acréscimos, dando uma entrada de R$ 396,80 e o restante após 30 dias. Quantos reais Marcelo deverá pagar à loja 30 dias depois? Olha só, gente, o preço é R$ 826,55. Se ele deu R$ 396,80, qual é o cálculo? O valor total menos o que ele já deu. Nós vamos achar R$ 429,55, tá bom? A número 13 está falando o quê? Que Francisco efetuou 2,3 mais 7,7 mais 4,3 associando as parcelas de duas maneiras diferentes. Olha só. Primeiro ele somou essas duas e o resultado ele somou com a terceira. Depois ele repetiu a primeira, somou as duas últimas e o resultado ele foi lá e somou com a primeira. Gente, isso aí é associativa, propriedade associativa da adição. Se você somar 3 ou mais parcelas, se você somar a primeira com a terceira, o resultado com a segunda, a primeira com a segunda, o resultado com a terceira, a segunda com a terceira, o resultado com a primeira, dá o mesmo valor. Aqui eu coloquei o valor final, vocês só fazem as associações de forma diferente para você comprovar isso, tá? Na número 14, já veio uma outra propriedade, a comutativa. Qual é essa propriedade, gente? Independente da ordem da adição, o resultado é o mesmo. Então, se você somar aqui os dois, você vai ver que ambos dão o mesmo resultado, porque só inverteu, tá vendo? Tanto na letra A quanto na letra B. Aqui tá tranquilo para vocês a resposta. Na número 15, olha só. Para calcular 1,4 mais 2,325, Giovana acrescentou zeros à direita de 1,4 para igualar as casas decimais. Por quê, gente? Olha só. Olha que cursou comigo. 1,4 ficaria aqui, ó. Não é? 1,4. Então, faltando essas duas casas decimais. Você vai lá e acrescenta o zero. Em seguida, efetuou o cálculo. Agora, você vai fazer a mesma coisa e você vai encontrar como resultado esses aqui. Tranquilo, né? Número 16. Veja o gráfico e responda as questões. Olha aqui esse gráfico. Venda de motocicletas no Brasil de 2010 a 2016. Unidades vendidas em milhões, hein, gente? Olha a quantidade. Em qual ano houve aumento na quantidade de motocicletas vendidas em relação ao ano anterior? Olha só. Qual o ano que teve, gente? Acréscimo ao ano anterior. Aqui, ó. Em qual ano houve aumento na quantidade de motocicletas vendidas em relação ao anterior? 2011. Quantas motocicletas foram vendidas no Brasil nos anos 2010 a 2016? Você só vai vir aqui e vai somar. 10,553 milhões. Em qual ano foi vendida a maior quantidade de motocicletas? Gente, 2014. Olha aqui. 2014. Qual que foi, gente? 0,24 milhão. 2014 ou 2015, né? Comparou 2014 ou 2015. O maior de todos foi em 2011, olha aqui, né? Foi mais vendido em 2014 ou 2015? 2014. Ou seja, 0,24 milhão a mais. O que tem que fazer? Esse menos esse, tá? Tranquilo também. Número 17. Veja como Denise fez para calcular mentalmente o valor aproximado do desconto dado por uma loja para pagamento à vista na compra de uma blusa. O preço a prazo, R$ 92,65. O preço à vista, R$ 88,40. O que ela fez, gente? R$ 92,65 está mais próximo do 93. Por quê? Porque aqui, olha, a casa decimal está de 5 para cima. Então, ela associou a 93. Ela fez uma estimativa, ela arredondou. E o 88,40, ela arredondou para 88. Por quê? Porque aqui ficou abaixo de 5. A gente olha essa casa aqui.
93 menos 88, 5. Então, ela fez, olha, inicialmente arredondei os valores à unidade real mais próxima e, em seguida, efetuei o cálculo mentalmente. Da mesma maneira, calcule mentalmente os valores aproximados dos descontos para pagamento à vista de cada produto. Em seguida, com o auxílio de uma calculadora, Gente, quando o livro pedir calculadora, a não ser que sejam números muito grandes e não tenha, assim, um acréscimo para sua vida, faça no lápis mesmo, no caderno, tá? Determina o desconto exato. Olha só. O preço a prazo, R$ 192,69. Se aqui passou de 5, gente, de 5 para cima, então eu arredondei para 193. Aqui eu arredondei para 185. Então, mais ou menos R$ 8 a diferença. Aqui eu arredondei para 23, aqui para 20. Aqui para 78, aqui para 74. Aqui para 185 e aqui para 165. O que eu olho, gente? Essa segunda casa decimal aqui, se for de 5 para cima, eu arredondo para cima. Se for de 4 para baixo, eu arredondo para baixo. E aqui é o valor real, tá bom? Dessa diferença do preço a prazo e do preço à vista. Tudo bem? Tá tranquilo, gente? Eu acho que tá bem fácil o entendimento, né? Vamos lá agora para número 18. Observe nas balanças a seguir a medida da massa de algumas caixas. Aqui está a medida da massa de várias caixas. Quais pares de caixas têm a mesma medida? Desse aqui, gente, olha, a 2 e a 4 e a 1 e a 4. Não, primeiro, desculpa. Desse primeiro aqui, 15,460. Meu Deus, 15,462. A soma dessas duas aqui. E 16,679 dessas duas aqui. Quais são as 3 caixas que devem ser colocadas sobre uma balança para que a medida da massa indicada seja maior do que 19,740 e menor que 19,750? A 1, a 2 e a 3. Podem fazer o cálculo que vocês vão ver que são essas 3 mesmo, tá bom? A letra C está pedindo para você elaborar questões envolvendo adição e subtração com números decimais. Isso aí já é pessoal de vocês. Elaborem e deixem, tá? No caderno de vocês. Nós vamos falar agora sobre multiplicação de números decimais, tá? Bem tranquilo, bem fácil, bem gostoso de aprender números decimais, a multiplicação também. Diferente da adição e da subtração, em que a gente tem que colocar vírgula debaixo de vírgula, na multiplicação a gente arma normal. O número que tem maior algarismos, né, quantidade de algarismos em cima, o número que tem a menor quantidade de algarismos embaixo. Eu faço a multiplicação como se nem tivesse a vírgula. No final, o que eu faço? Eu venho cá e somo. Não são 2 casas decimais? Aqui não é uma casa decimal? 2 mais 1, 3. A resposta eu venho cá e conto, ó. 1, 2, 3. E coloco a vírgula. Olha só. Outro exemplo aqui. O que eu tenho que fazer? Eu simplesmente conto as casas decimais e no final, a soma delas, eu venho cá e somo aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não preciso, gente, de forma alguma, colocar vírgula debaixo de vírgula na multiplicação. Olha só. 0,7 vezes 1,2. 2 vezes 7, 14. Vão 1. 2 vezes 0, 0. Mais 1, 1. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 0, 0. Somo normal. No final, eu venho aqui. Aqui não tem uma casa decimal? Aqui não tem uma casa decimal? 1 mais 1 é 2. Então, eu somo aqui, ó. 1, 2. Coloco a vírgula. Gente, olha que tranquilo. Olha como é facinho. Deixei para vocês atividades da página 71. São poucos. Façam com bastante atenção. É sobre multiplicação de números decimais. Tá bom? E hoje eu deixei para vocês que eu queria dar um grande abraço. Mas, por enquanto, a tela nos impede, infelizmente. Então, eu toco daqui e você toca daí. E a gente continua tendo esse contato tão gostoso, tão gratificante para ambos, tá bom? Fiquem com Deus, um grande abraço e lembre-se, juntos no caminho certo.